um buraco na terra. Precisamente esta frase se tornou o ponto de partida da investigação que agitou todo o povoado de Carcasso no verão de 2024. O que se escondia na terra sob o quintal silencioso e discreto do vizinho idoso que todos conheciam simplesmente como Bill? Os locais nem sequer podiam imaginar quão longe esta história os levaria. Carter Hill desapareceu na noite de 17 de junho de 2024, às 17 horas e 42 minutos. Isto foi registrado precisamente pela câmera da campainha da família Hill. Na gravação, Carter se aproxima lentamente da cerca do vizinho. William Bill Crawford, viúvo de 67 anos, vivendo em Carcasso há mais de 20 anos. O menino tinha 11 anos. Veio devolver uma bola de futebol que acidentalmente voou por cima da cerca. No vídeo se vê como ele cuidadosamente atravessa o portão e desaparece do quadro. Depois, como um vazio, o nada e o silêncio. Os policiais chegarão ao local apenas algumas horas depois. Inicialmente, ninguém pensa em crime. A pequena cidade em Saskatchewan há muito se acostumou com o fato de que as crianças fazem visitas sem avisar. Mas desta vez algo claramente não está certo. Quando os policiais e voluntários começam a inspeção do terreno de Bill, a atenção é atraída por uma descoberta estranha na grama perto do portão. Ali jaz um pequeno punhado de argila vermelha e úmida. À primeira vista, nada de especial, mas tais solos simplesmente não existem em Carcasso. De onde veio esta terra incomum? Ninguém pode dar uma resposta imediata, e a pista permanece sem explicação. Enquanto as pessoas tentam entender a questão da argila, testemunhas falam de outro fato estranho. Às 18 horas e 7 minutos, 2 adolescentes das casas vizinhas viram passar um caminhão DHL. Em um dia comum, isto não seria suspeito. Mas naquela noite, o povoado parecia quase deserto. Quente, abafado. Quase ninguém nas ruas e o caminhão poderia ter levado alguém completamente despercebido. As primeiras suspeitas surgem imediatamente. A suspeita mais óbvia recai sobre o vizinho Bill. Ele foi o último a ver Carter, e precisamente seu território se tornou o lugar onde se perdeu o contato com o menino. Apesar disso, os locais não estão dispostos a acusar o velho viúvo que vivia pacífica e respeitosamente ao lado por tantos anos. Bill mesmo fala com a polícia sem tensão nem medo, repetindo calmamente e com confiança. Ele simplesmente pegou a bola de volta e Carter foi embora para continuar brincando. A polícia não tem motivos para prender o vizinho idoso sem provas. No entanto, também aparece outro rumor retomado pelos locais. Supostamente o motorista do caminhão de longa distância poderia ter parado e levado alguém que simplesmente estava por perto. A história rapidamente ganha popularidade. Parece simples e compreensível para os habitantes locais, mas por enquanto não tem confirmações, além das palavras dos adolescentes. Os policiais não ignoram este rumor, mas são céticos em relação a ele. Enquanto não houver provas, são apenas conversas. Alguns dias depois, aparece outra pista. Voluntários, inspecionando os arredores, encontram na estrada uma chuteira de futebol infantil, exatamente como a que Carter usava. A imprensa rapidamente pega a descoberta, espalhando a versão do sequestro pelo caminhoneiro. Esta teoria parece simples e lógica. O motorista parou, pegou o menino que casualmente estava por perto e foi embora. A chuteira, como uma confirmação desta história. Os investigadores são cautelosos. Eles entendem. As pistas podem ser enganosas e a chuteira estava colocada muito convenientemente em um lugar visível. Eles não se apressam em tirar conclusões, mas também não descartam completamente a versão. A polícia registra a descoberta e envia para a perícia. Enquanto isso, a história do caminhoneiro se mantém em rumores e faltam aos policiais testemunhos claros ou provas em vídeo. Chega 29 de junho, quase 2 semanas desde o desaparecimento de Carter. Um cão de serviço da RCMP faz uma ronda pelo terreno de Bill. O animal fica nervoso, corre ao longo da parede traseira da casa e de repente para bruscamente. O cão mostra claramente um lugar, senta e começa a choramingar baixinho. Este é o sinal. Aqui há algo. O condutor do animal marca no solo a área com terra recém-escavada. Ele sente.
Eles finalmente estão perto. Mas os policiais não podem simplesmente começar a cavar. A lei exige uma autorização oficial do tribunal, um mandado de busca. O processamento dos papéis se estenderá pelo menos até amanhã, e durante este tempo pode acontecer qualquer coisa. Toda esta noite se torna a mais difícil para os investigadores. Eles estão perto da verdade, mas não podem tocá-la agora mesmo. Os locais não sabem nada dessas últimas descobertas da polícia. Eles continuam sussurrando e debatendo sobre o que aconteceu na noite de 17 de junho. Um buraco na terra. Uma frase que já se espalhou pelo povoado. Mas ninguém pode sequer imaginar quão literalmente ela descreve o que espera todos pela manhã, quando as forças da lei finalmente obtiverem o mandado e pegarem as pás nas mãos. A noite permanece como a única barreira entre eles e aquela mesma verdade que já está escondida sob a terra há 2 semanas. Porque na véspera do desaparecimento de Carter, o vizinho Bill Crawford comprou na loja de materiais de construção local várias folhas grandes de compensado e um filme plástico grosso enrolado. Os policiais rapidamente solicitam os registros e obtêm o recibo. Data da compra: 16 de junho de 2024. Exatamente um dia antes do desaparecimento do menino. Estes materiais claramente não eram destinados para reparos domésticos comuns, muito menos para a vida cotidiana. A investigação adquire um tom completamente novo. Enquanto os locais continuam discutindo rumores e versões, a investigação já deu um passo adiante. Agora sua atenção está firmemente fixada na figura do próprio William Crawford, homem silencioso, pouco falador, vivendo sozinho há muito tempo. A trivialidade e discrição, que antes eram percebidas como uma virtude, agora parecem suspeitas e assustadoras. No quintal de Crawford trabalha um grupo de criminalística. Sob o controle rigoroso da polícia, investigam a garagem, o galpão e uma pequena extensão que o vizinho usava como oficina. Precisamente aqui, no canto, os operativos encontram 2 pás. Em uma delas, rastros daquela mesma argila vermelha úmida que foi descoberta perto do portão no dia do desaparecimento de Carter. A coincidência está excluída. É exatamente a mesma terra, claramente trazida de algum lugar especialmente. Quando o policial pergunta diretamente sobre a compra do compensado e do plástico, o vizinho não mostra inquietação exterior e responde tranquilamente que o compensado era necessário para consertar o piso. Supostamente em um dos cômodos as tábuas velhas começaram a ranger e ele ia reforçar as vigas. Uma coisa normal para uma casa velha, explica aos investigadores. No entanto, a polícia já sabe que o piso da casa não foi tocado por pelo menos 15 anos. Os investigadores examinam cuidadosamente os cômodos, verificam o estado das tábuas e entendem. Bill Crawford mentiu. As tábuas estão em perfeito estado, nem uma única marca de reparo. Por que ele mentiu, ainda não está claro. Mas a mentira agora já está oficialmente registrada. As pistas lenta, mas seguramente se acumulam contra o vizinho idoso. O investigador esclarece os detalhes com Crawford repetidas vezes. Ele confirma com moderação suas palavras, repetindo que o compensado está na garagem e o filme nem sequer está desembalado. A polícia realmente encontra estes materiais na garagem, intocados, como diz o vizinho. Mas por que foram necessários exatamente um dia antes do incidente? Permanece pouco claro. A investigação começa a duvidar. Talvez esta compra seja apenas uma coincidência, mas a mentira sobre o conserto do piso já não permite à polícia confiar tão facilmente em Crawford. Paralelamente, verificam os rumores surgidos entre os vizinhos. Uma mulher, vivendo em frente, afirma que tarde na noite de 17 de junho ouviu no terreno de Crawford um choro silencioso, parecido com uma voz infantil. A polícia leva a sério as palavras da vizinha e a conduz a um interrogatório oficial. Um dia depois, a mulher já não está tão segura de seu depoimento. Diz que o som poderia ter sido emitido por um gato, e agora ela não tem certeza de nada. A investigação nota isto como uma pista falsa e a deixa de lado. Nenhuma outra testemunha de sons ou comportamento incomum de Crawford durante a noite foi identificada. A versão da vizinha com o choro infantil não se confirma. A polícia considera esta pista pouco convincente e a fecha. A testemunha assina o protocolo de que agora não pode ter certeza de suas palavras.
Esta versão é atribuída aos nervos e medos dos habitantes locais, tomados pela ansiedade e suposições. Os investigadores retornam ao terreno e casa de Crawford. Tendo obtido o mandado oficial número RCMP 2246 SK do juiz distrital de Saskatchewan, a polícia inicia uma busca completa da casa e porão. O porão é velho, com piso de tábuas, parecendo intocado há muitos anos. Mas os operativos sentem intuitivamente que precisamente aqui é necessário buscar respostas. 1º de julho, cedo pela manhã, a equipe de trabalho remove as pesadas tábuas do piso do porão. Eles abrem cuidadosa e lentamente a cobertura e são recebidos por um espetáculo estranho. Sob o assoalho está localizado um tubo vertical de polietileno, exatamente como o que Crawford comprou. Dentro dele, argila solta, absolutamente idêntica à encontrada anteriormente na pá e perto da cerca. Os investigadores estão tensos ao extremo. O tubo claramente foi escavado recentemente e preparado para algo concreto. Eles começam cuidadosamente a remover a terra, camada por camada, meticulosa e cautelosamente, como sempre fazem os criminalistas. No ambiente está silencioso. Ouve-se apenas a respiração e os sons com que a terra cai sobre o compensado. No entanto, após várias horas, quando a argila está completamente removida, vem uma compreensão inesperada e assustadora. O tubo plástico está completamente vazio. Embaixo, não há nada. Aquilo para o que os investigadores se preparavam, o que esperavam ver, não foi encontrado. Agora, diante deles, simplesmente há um buraco vertical vazio, cuidadosamente preparado. Mas para quê? Incompreensível. A investigação novamente se encontra em um beco sem saída. Crawford claramente esconde algo, mas as pistas ainda são insuficientes para acusá-lo diretamente de algo sério. E o mais importante? Carter, desaparecido, não foi encontrado. Ninguém entende onde ele está e por que este tubo no porão resultou vazio. Agora o foco da polícia inevitavelmente se desloca de volta. Para achar a família Hill, aqueles que viram Carter por último antes do desaparecimento. Talvez lá se encontrem as respostas faltantes que por enquanto evitam tão obstinadamente os investigadores. Por que o pai de Carter, Mark Hill, deletou o vídeo da campainha exatamente 1 hora antes do investigador entrar pela primeira vez em sua casa? Imediatamente após a polícia descobrir o vazio no buraco plástico na casa de Crawford, a atenção se desloca bruscamente para a família Hill. Os investigadores notam um fato estranho. Por volta de 1 hora da madrugada de 1º de julho, Mark Hill, o pai do menino desaparecido, deletou a gravação da câmera da campainha. Este passo parece inadequado e suspeito precisamente agora, quando cada prova se torna decisiva na investigação. Os detetives imediatamente se conectam com o serviço de atendimento ao cliente da empresa que fornece serviços de armazenamento de gravações de vídeo. No registro da conta está claramente indicado: o arquivo foi deletado a 1h12 da madrugada. Mark é urgentemente convocado para interrogatório, e agora seu status passa para a categoria de suspeitos. Quando Mark aparece no interrogatório, ele parece tenso e evita o olhar do investigador. Mas gradualmente o homem revela as razões da exclusão do arquivo. Ele afirma que deletou a gravação não por um motivo criminoso, mas exclusivamente por vergonha. Supostamente no vídeo ele trata muito duramente seu filho, briga, levanta a voz. Mark tenta convencer o investigador de que deletou a gravação exclusivamente por sentimento de culpa, não querendo que alguém o visse assim. A investigação não está disposta a acreditar no pai pela palavra. Na empresa que fornece o serviço de armazenamento, a gravação é rapidamente restaurada, apesar da exclusão pelo usuário. Os investigadores imediatamente estudam as imagens para confirmar ou refutar o depoimento de Mark. A visualização da gravação muda radicalmente a direção da investigação. No vídeo se vê claramente como às 17h35 Mark Hill realmente está parado na varanda da casa e levanta a voz para seu filho. Carter está parado a alguns passos do pai. Escuta em silêncio, mas após alguns minutos se vira bruscamente e foge com a bola nas mãos. O pai olha com irritação na direção, depois bate a porta.
No relógio da câmera são 17h38. Em seguida, se vê como Carter se aproxima da cerca de Bill Crawford, provavelmente tendo decidido devolver a bola voada ao vizinho após o que passa para seu território. Nisso, a gravação termina, cortando no momento mais interessante onde Carter desaparece do quadro. A cronologia se confirma e corresponde às conclusões anteriores da polícia. O álibi do pai às 18h15 também se confirma. Neste momento, ele já está ligando para a polícia, tendo notado que o filho está ausente há muito tempo. Assim, o pai formalmente é retirado da lista de suspeitos. Os investigadores se asseguram de que Mark Hill realmente não está envolvido no desaparecimento de seu filho, embora sua ação inicial de deletar a gravação permaneça registrada como uma tentativa de esconder uma briga familiar. Na imprensa já apareceram artigos com manchetes de que a família Hill supostamente esconde alguma informação importante. Os tabloides começam a publicar notas sob o título Ocultação Familiar. Os investigadores da RCMP são obrigados a fazer uma declaração oficial refutando esta versão. Eles indicam claramente a inconsistência dos códigos de tempo na versão expressa pela imprensa. A pista dos tabloides se fecha rapidamente, pois contradiz a gravação oficialmente confirmada. A questão da família Hill é definitivamente encerrada. No entanto, neste mesmo vídeo restaurado no canto distante do quadro, entre as árvores densas atrás da casa, os operativos notam um novo detalhe que anteriormente perderam. Uma silhueta mal distinguível de um grande caminhão com a coloração amarelo-vermelha característica da DHL se move lentamente ao longo da rua traseira do povoado. É este mesmo caminhão do qual falavam anteriormente os adolescentes. Então, a polícia tratou suas palavras com cautela, atribuindo a fantasia e suposições. Mas agora, o fato está registrado pela câmera e não admite dúvida. Os tempos coincidem perfeitamente. O caminhão se move lentamente e claramente para antes de partir novamente e desaparecer atrás das árvores. Isto muda bruscamente o curso da investigação e dá peso à versão anteriormente considerada fantasiosa do sequestro pelo motorista do caminhão de longa distância. Precisamente agora, os investigadores entendem que não poderão avançar enquanto não encontrarem o próprio motorista do caminhão. A próxima tarefa: estabelecer sua identidade, rastrear a rota e entender por que o caminhão estava precisamente aqui, em um momento tão incomum. Para os investigadores agora, uma coisa está clara. O motorista do caminhão, que anteriormente parecia um fantasma, agora se torna a figura mais importante da investigação. Agora a investigação deve virar em uma direção absolutamente nova, seguindo o escorregadio caminhoneiro. As próximas respostas só podem ser encontradas nele. Porque o motorista do caminhão DHL afirma que viu um homem idoso jogando algo embrulhado em um saco nos arbustos perto da estrada? E como isto se relaciona com o desaparecimento de Carter? Os policiais imediatamente se dirigem ao escritório da empresa de transporte DHL na cidade mais próxima. Seu objetivo é claro: falar com aquele mesmo motorista cujo caminhão foi claramente registrado pela câmera da família Hill. Anteriormente, a versão com participação do caminhão parecia uma suposição dos habitantes locais. No entanto, agora, quando o próprio motorista se torna uma testemunha importante, a polícia leva a sério suas palavras. O motorista, um homem de meia idade, parece preocupado e diz que ele mesmo decidiu entrar em contato com a polícia depois que as notícias sobre Carter se espalharam pela região. Ele se lembra daquela noite com uma clareza inesperada, embora normalmente seus dias passem iguais e entediantes. Os dados da lista de rastreamento do caminhão obtidos da DHL confirmam suas palavras. A máquina realmente passou perto do povoado de Spiritwood às 18h53. Isto corresponde completamente à cronologia do desaparecimento de Carter. Além disso, o homem fornece à polícia a gravação de seu videoregistrador pessoal instalado no para-brisa. A gravação é turva e crepuscular, mas nela se vê claramente como na luz dos faróis no acostamento da estrada está parado um homem. Ele usa chapéu, está curvado, não se vê o rosto. Ao lado dele se vê claramente uma pá. Nas mãos do desconhecido, um pacote que ele joga brusca e desajeitadamente nos arbustos densos. Os policiais assistem atentamente à gravação repetidas vezes.
Não há dúvidas. Não é um passante casual. Os investigadores imediatamente conectam este episódio com a figura do vizinho Bill Crawford, que já suscitou repetidamente questões e suspeitas, embora formalmente sua participação ainda não esteja aprovada. Os operativos imediatamente retornam a Crawford e novamente o convocam para interrogatório. Na delegacia, o vizinho parece calmo, embora claramente cansado pelo que está acontecendo. O investigador sem preâmbulos pergunta diretamente onde exatamente ele estava na noite de 17 de junho e o que fazia depois das 17h30. Crawford, como antes, afirma confiantemente que depois de pegar a bola de Carter, não saiu mais de casa. Ele afirma que passou a noite assistindo televisão e se deitou cedo, mas agora a polícia dispõe de novas pistas e provas, e suas palavras parecem cada vez menos convincentes. No entanto, há um detalhe importante. O tempo indicado por Crawford só coincide parcialmente com o que está na gravação de vídeo do motorista DHL. Segundo a afirmação do motorista, o desconhecido de chapéu ele viu muito mais tarde, já depois das 18h30. Isto permite a Crawford manter a incerteza. Ele nega categoricamente qualquer saída de casa depois das 17h30, e a polícia, por enquanto, não tem provas diretas de suas palavras ou sua refutação. Enquanto isso, outra pista se torna motivo de dúvidas. A polícia encontra perto daquele mesmo trecho da estrada uma chuteira esportiva infantil, uma chuteira de futebol. À primeira vista, a descoberta parece importante e diretamente relacionada ao desaparecimento de Carter. Mas a perícia, realizada pelo laboratório da RCMP, rapidamente remove qualquer suspeita. O tamanho da chuteira é claramente maior que o que Carter usava. O calçado é praticamente novo, não tem marcas de uso. E o mais importante, nenhum marcador de DNA do menino nela. Os investigadores constatam confiantemente: a chuteira foi colocada intencionalmente para confundir a investigação e criar a aparência de outro cenário de sequestro. Esta pista se fecha definitivamente, mas abre uma nova linha preocupante de investigação. Alguém especificamente tenta desviar a polícia do caminho certo. Precisamente aqui se torna compreensível que o caso não está em absoluto em um erro casual ou coincidência ridícula. A investigação registra claramente este momento. Alguém colocou o calçado, tentando levar a polícia em direção à versão de sequestro por um desconhecido, caminhoneiro ou outra pessoa casual. Esta é uma ação consciente, calculada para arrastar a polícia por um caminho falso. E os investigadores entendem que por trás deste ato está precisamente aquele que realmente sabe o que aconteceu na noite de 17 de junho. Agora toda a concentração de atenção novamente retorna à personalidade de Bill Crawford. Ele mais uma vez se torna o objeto principal da investigação. Agora já não simplesmente um suspeito, mas uma pessoa de quem exigem explicações concretas e claras, porque a silhueta gravada pelo motorista do caminhão se parece demais com sua figura. E a pá encontrada combina perfeitamente com aquela que estava em sua oficina. Os investigadores registram cuidadosamente todas as novas circunstâncias, entendendo que cada ação de Crawford agora adquire significado especial. E embora por enquanto não haja provas diretas contra ele, cada vez mais pistas indiretas se alinham em uma cadeia lógica levando precisamente a ele. Chega à etapa crítica da investigação, onde qualquer novo detalhe é capaz de mudar completamente seu curso. Os policiais entendem. Agora eles estão no limiar daquele momento quando a verdade ou se manifestará definitivamente ou se esconderá nas sombras para sempre. E a pergunta principal: quem exatamente e por quê tentava cuidadosamente desviar a investigação do caminho certo, agora inevitavelmente obriga os policiais a retornar e olhar mais de perto a vida e comportamento do vizinho idoso, que talvez sabe sobre aquela noite muito mais do que jamais contou. Como Bill Crawford pôde mover algo volumoso e pesado por seu terreno, se ele afirma que na noite do desaparecimento de Carter não saiu de casa? Na véspera, os investigadores entenderam claramente que a chuteira colocada era uma tentativa de direcionar a investigação por uma pista falsa. Agora a atenção novamente se fixa no terreno de Crawford. E já cedo pela manhã de 3 de julho, os especialistas criminalistas começam um novo exame de seu território. Agora, os policiais se interessam até pelos menores detalhes, aqueles aos quais antes ninguém prestava atenção. À luz do dia,
Na terra macia do terreno são claramente visíveis linhas finas, 2 sulcos paralelos. Os policiais entendem. São as marcas de um carrinho de jardim que o vizinho idoso frequentemente usava para trabalhar no terreno. As marcas claramente levam da entrada do porão da casa até o final distante da horta. Os investigadores medem a distância, exatamente 14 metros. O carrinho de jardim, encontrado no galpão de Crawford, é verificado imediatamente. Segundo as especificações do fabricante, ele pode suportar uma carga de até 100 kg. Para mover um objeto pesado é o meio ideal. Os policiais lenta, mas seguramente reconstruem o quadro do ocorrido. Neste mesmo dia, a polícia recebe uma nova pista importante que confirma suas suspeitas. Um adolescente da casa vizinha acidentalmente gravou no telefone um vídeo noturno. O rapaz lançava fogos de artifício por volta das 3 da madrugada e acidentalmente filmou o terreno vizinho que pertence a Crawford. Na gravação, feita às 2h40, se vê como na escuridão completa se acende uma pequena lanterna. Sob a luz da lanterna se distingue claramente a figura de Crawford, que faz esforços consideráveis, rolando diante de si um objeto pesado naquele mesmo carrinho de jardim sobre tábuas de madeira deitadas no chão. A gravação de vídeo é curta e granulada, mas suficientemente clara para confirmar que Crawford conscientemente mentiu à investigação. Agora suas afirmações de que não saiu de casa depois das 17h30 são oficial e completamente refutadas. Os investigadores rapidamente analisam a possibilidade de ver as ações de Crawford do lado dos vizinhos. Mas a casa localizada à direita estava vazia toda a semana. A família foi de férias. Isso significa que Crawford facilmente pôde mover quaisquer objetos por seu terreno sem temer ser visto por estranhos. A polícia novamente convoca Crawford para interrogatório. No entanto, agora suas respostas se tornaram ainda mais evasivas e cautelosas. O vizinho idoso continua insistindo que não se lembra de nada sobre movimentações durante a noite. Segundo suas palavras, se ele usou o carrinho foi apenas de dia para trabalhos de jardim. No entanto, as provas diretas já não lhe dão a possibilidade de continuar negando o óbvio. Os investigadores novamente examinam cuidadosamente o lugar para onde levavam as marcas do carrinho. No canto distante da horta se descobre uma pequena camada fresca de terra. Os operativos imediatamente começam a cavar naquele lugar, classificando cuidadosamente o solo. No entanto, após várias horas de trabalho tenso, se torna claro: neste lugar não há nada. O canteiro está vazio. Nenhum resto, nenhuma marca de Carter. A versão do enterro de algo na horta de Crawford se revela falsa. O solo está verificado. Os criminalistas têm certeza. Aqui ninguém enterrou nada. Tudo apenas indica que a terra aqui foi revolvida muito recentemente. Mas para quê, se não for para ocultar pistas? A polícia ainda não tem resposta para esta pergunta. No entanto, os investigadores entendem que o velho vizinho claramente tentava esconder algo e confundir a investigação mais uma vez. A versão do enterro na horta é fechada oficialmente, e todas as forças agora são direcionadas para outro cenário possível. O cão de serviço, novamente atraído às buscas, examina atentamente o terreno de Crawford. De repente, o animal mostra interesse especial por uma velha escotilha de horta levando a um pequeno tubo de drenagem. Os policiais rapidamente abrem a escotilha e verificam cuidadosamente o conteúdo do tubo. No entanto, está vazio. Nem restos, nem outras marcas há. No entanto, a análise laboratorial do solo retirado do tubo de drenagem mostra coincidência com a terra encontrada anteriormente no porão de Crawford. Isso significa que o objeto movido durante a noite claramente estava coberto com aquela mesma argila vermelha que os policiais descobriram no início da investigação. Agora, diante dos investigadores, surge uma nova versão. Crawford moveu o objeto não para fora do terreno, mas novamente escondeu dentro de sua casa. A polícia entende que novamente é necessário obter um mandado oficial para uma busca detalhada repetida da casa. As verificações anteriores puderam ter perdido algo importante, possivelmente escondido em um lugar mais secreto. A investigação está certa de que a chave do enigma do desaparecimento de Carter se encontra precisamente dentro da casa onde vivia o vizinho idoso,
Crawford silenciosamente retorna para casa, acompanhado por olhares policiais cheios de desconfiança e firme intenção de conhecer a verdade. Parece que ele mesmo começa a perceber quão perto os operativos estão da solução de seu segredo cuidadosamente escondido. Chega a noite. A polícia novamente está esperando o mandado, que agora parece o único obstáculo entre eles e a resposta definitiva, capaz de revelar o mistério que agitava a pequena cidade de Carcasso há mais de 2 semanas. Por que 2 adolescentes locais tão inesperadamente deletaram sua transmissão noturna do serviço popular exatamente no dia em que Carter desapareceu? Os investigadores há muito se acostumaram a prestar atenção às casualidades, especialmente quando há muitas em um caso. A manhã de 4 de julho começa para os detetives com outra descoberta relacionada aos vizinhos de Bill Crawford. 2 estudantes do ensino médio, vivendo 2 casas longe de seu terreno, na noite do desaparecimento de Carter, organizaram uma transmissão online em um serviço de streaming, mas pela manhã, por alguma razão, se apressaram em deletar a gravação. Nas condições de busca massiva e atenção aumentada da polícia, tal ação parece, suavemente falando, suspeita. Os policiais, é claro, solicitaram uma cópia deste vídeo ao serviço. O vídeo foi obtido rapidamente. As empresas sempre mantêm cópias de arquivos deletados, embora os adolescentes claramente não tenham pensado nisso. Inicialmente, os investigadores não veem nada em comum. Transmissão juvenil típica, risos altos, piadas, filmagem descuidada no telefone. Mas após alguns minutos de visualização, o som se torna mais baixo, como se os garotos especificamente estivessem escutando algo no quintal. Precisamente neste momento, os detetives param a gravação e amplificam o som. Os especialistas em análise de áudio conectam o equipamento e, de repente, no fundo de ruídos e vozes distantes, distinguem claramente uma voz fina, fracamente audível, pronunciando uma frase curta. "Deem água." Pausa no escritório do investigador, longa, pesada, tensa. Não pode haver dúvidas. A voz pertence a Carter. A perícia de áudio confirma isto com probabilidade de quase 100%. O menino, naquele momento, na noite de 17 de junho, estava claramente vivo e se encontrava em algum lugar por perto, possivelmente muito perto do lugar de onde era conduzida a transmissão. O interrogatório dos adolescentes passa rápida e tensamente. Os garotos não estão acostumados a lidar com a polícia e ficam visivelmente nervosos. Um deles, mais falante, imediatamente explica por que decidiram deletar o vídeo pela manhã. Ele diz que fez isso por causa das palavras do próprio Crawford. O vizinho idoso, segundo as palavras do garoto, estava irritado com o barulho e uma vez declarou que se os garotos continuassem se comportando ruidosamente durante as noites, ele cortaria a internet deles. Para os adolescentes, isso se revelou de uma ameaça suficientemente séria para deletar a gravação, mesmo sem revê-la. Os policiais entendem que estes 2 adolescentes não são culpados, simplesmente assustados, e se tornaram testemunhas involuntárias. Mas isso não anula o fato de que os garotos registraram um momento-chave de toda a história. Agora, há prova de que Carter estava vivo nas primeiras horas após seu desaparecimento, e além disso, claramente se encontrava no porão, já que os especialistas em áudio identificam precisamente o eco característico do porão. Um dos investigadores revisa o vídeo quadro por quadro, seguindo atentamente cada movimento e detalhe na imagem. Ele não consegue se livrar do pensamento de que pode perder algo importante. O vídeo é granulado, tremulante, indecifrável, mas de repente seu olhar para em uma mão que acidentalmente brilhou no quadro. O investigador amplia a imagem e congela. No pulso se vê claramente uma pulseira fina. É uma pulseira de acampamento plástica com inscrição única, que era dada às crianças 2 anos atrás, no verão de 2022. Os pais de Carter imediatamente confirmam. Sim, exatamente essa pulseira seu filho nunca tirava e usava constantemente como lembrança dos dias alegres de verão. Agora, este detalhe confirma definitivamente a autenticidade do vídeo e as palavras dos adolescentes. Mas mesmo com tais provas sólidas, a polícia tem dúvidas. O comentário sobre a cópia restaurada do vídeo diz: "Isto é encenação. Os garotos simplesmente tentam atrair a atenção." Os detetives verificam atentamente os adolescentes, descobrindo cada detalhe de sua vida e conhecimento com Carter.
Mas logo se torna claro que não há sinais de conspiração ou encenação intencional. Os garotos estão assustados e sinceramente chocados com sua participação no caso, tendo se tornado testemunhas casuais de uma situação na qual claramente não queriam se encontrar. A pista falsa com encenação e desejo de atrair atenção se fecha completamente, e a polícia oficialmente remove dos adolescentes qualquer suspeita. Agora os detetives estão diante da porta de Crawford, que nervosamente observa o que acontece de trás da cortina na janela. Agora não há dúvidas de que naquela noite ele de alguma forma interagiu com Carter. A própria presença do menino no terreno do vizinho nas primeiras horas após o desaparecimento já está provada oficialmente. Carter pedia água. Significa que o vizinho, provavelmente, até cuidava dele, pelo menos minimamente. Mas com que propósito? Agora, os policiais não se fazem esta pergunta em voz alta. Eles sabem que devem obter um mandado imediatamente. O juiz já está avisado. Os papéis passam rapidamente pelos canais formais, e enquanto isso, os investigadores e especialistas criminalistas estão parados no portão de Crawford e esperam o sinal. Este sinal, uma ligação do tribunal que deve confirmar seu direito de entrar na casa do vizinho mais uma vez e desta vez verificar cada centímetro, cada tábua e cada parede. Só agora todos começam a entender quão perto a polícia se aproximou da verdade e quão longe o vizinho idoso é capaz de ir para esconder esta verdade. Crawford, em sua janela, também espera silenciosamente, tensamente e muito atentamente, sem tirar o olhar das pessoas que vieram por respostas. O que exatamente estava sob o velho freezer horizontal que estava no porão de Bill Crawford? Na segunda-feira pela manhã, a polícia recebeu o mandado definitivo para a busca no porão da casa de Crawford. Os investigadores chegaram ao terreno por volta das 9 da manhã e Bill os recebeu silenciosamente, simplesmente apontando com a mão para dentro da casa. Os policiais, sem palavras desnecessárias, desceram ao porão, onde já estiveram muitas vezes nas últimas 3 semanas. Lá, no canto, estava um massivo freezer horizontal de modelo antigo, todo coberto de ferrugem e poeira. Nas vezes anteriores, não prestaram atenção especial a ele. Parecia muito volumoso para que Crawford pudesse movê-lo facilmente. Mas hoje o investigador notou arranhões mal distinguíveis no chão ao redor do freezer, frescos e claramente deixados recentemente. 2 oficiais com esforço moveram o freezer para o lado. Sob ele jaziam grandes folhas de compensado, aquelas mesmas que Bill comprou na loja de materiais de construção literalmente um dia antes do desaparecimento de Carter. As folhas estavam cobertas com uma camada de polietileno denso. Os policiais imediatamente notaram que as bordas do compensado estavam completamente frescas, cuidadosamente cortadas em seção cuneiforme. Quem as colocou claramente se apressava e não planejava que este esconderijo fosse encontrado tão rapidamente. O investigador se agachou e levantou a borda do filme. De sob o compensado, imediatamente saiu um cheiro fraco e desagradável, que o especialista forense parado ao lado rapidamente captou. Ele acenou para o detetive e disse que o cheiro era quase imperceptível, mas isso significava uma coisa: o buraco foi aberto recentemente e fechado novamente. O cheiro simplesmente não teve tempo de se espalhar pelo porão. Os policiais cuidadosamente removeram o compensado e descobriram uma abertura profunda, escavada diretamente no piso de terra do porão. Era quase perfeitamente regular, claramente preparada antecipadamente. Profundidade: cerca de 3 metros. O especialista mais uma vez notou que tais adegas normalmente são equipadas com ventilação, caso contrário é impossível armazenar produtos lá. Aqui não havia ventilação alguma. Não era uma adega comum, como mais tarde a defesa de Crawford tentou apresentar sem sucesso. 2 operativos começaram a descer pela escada fixada diretamente no solo. Embaixo estava úmido, fresco e abafado ao mesmo tempo. A luz das lanternas rapidamente delineou um pequeno espaço e então parou em uma figura no canto distante do buraco. Os policiais congelaram por alguns segundos antes de um deles silenciosamente relatar pelo rádio: "O encontramos." Carter estava lá, encolhido em uma bola, ao lado de uma garrafa de água plástica vazia. Não havia mais nada no buraco, apenas areia úmida e terra. Mais tarde, os especialistas descobriram que na garrafa havia apenas impressões digitais de Bill Crawford.
Isso indicava que precisamente ele descia ao buraco, precisamente ele dava água ao menino. Mas a água claramente foi insuficiente. Crawford estava naquele momento em cima, perto da porta do porão, em completo silêncio. Os policiais subiram e se aproximaram dele. Eles comunicaram que ele estava preso e começaram a ler seus direitos. O homem idoso simplesmente acenou, sem dizer palavra. Parecia que estava preparado para isso antecipadamente. Algumas horas depois, o especialista forense oficialmente confirmou a causa da morte: desidratação. A data da morte foi nomeada 30 de junho, com possível margem de erro de alguns dias. Ou seja, o menino estava vivo pelo menos uma semana após o desaparecimento. Ficou claro que ele realmente pedia água a Crawford, e este claramente a dava, mas claramente não de forma a salvar a vida do menino. Quando os investigadores saíram da casa, os vizinhos observaram a prisão silenciosamente, sem sussurrar, sem se aproximar. A família de Carter permaneceu dentro de sua casa. Seu silêncio era pesado, quase palpável. Toda a pequena cidade sabia que Crawford viveu entre eles por longos anos, mas ninguém pôde imaginar o que se escondia sob a superfície da vida comum do vizinho silencioso. Naquela mesma noite, a defesa de Crawford começou a preparar argumentos de que a adega era destinada para armazenar vegetais. Mas ninguém acreditou. A polícia imediatamente apresentou o argumento: 3 metros de profundidade, ausência completa de ventilação e sinais evidentes de que o buraco foi aberto e fechado recentemente. Isso excluía a possibilidade de seu uso para fins pacíficos. O juiz imediatamente sancionou o encarceramento de Crawford. Na delegacia, Bill parecia cansado, mas não perdido. Ele respondia brevemente, sem palavras desnecessárias, nada explicando nem confessando. As perguntas sobre razões e motivos ele se calava, olhando em algum lugar à sua frente, como se não notasse o investigador. Agora, diante da polícia, se colocava uma nova tarefa: entender o que exatamente movia Crawford. A perícia deveria decidir se o vizinho idoso estava mentalmente são e se percebia completamente as consequências de suas ações. O motivo do ato permanecia por enquanto desconhecido, e a investigação apenas começava a cavar mais fundo, tentando descobrir a verdade. Os oficiais deixaram o terreno já ao anoitecer. A casa de Crawford, pela primeira vez em muitos anos, estava absolutamente escura, sem sinais de vida. Nenhum dos vizinhos acendeu a luz naquela noite. A pequena cidade parecia ter parado, percebendo a magnitude da tragédia que aconteceu aqui, entre as ruas comuns e tranquilas, atrás da fachada habitual da vida cotidiana. Agora a polícia sabia exatamente o que Bill Crawford fez, mas a pergunta por quê permanecia por enquanto sem resposta, e ninguém se apressava em quebrar este silêncio com suposições desnecessárias. A investigação apenas começava a mergulhar nas profundezas da mente de um homem que viveu entre eles por anos, sem despertar suspeitas. As ações de Bill Crawford foram resultado de um cálculo pensado ou manifestação de delírio doentio? Precisamente a esta pergunta deveria responder a perícia psiquiátrica. 3 meses após a prisão, Bill Crawford compareceu pela primeira vez perante o tribunal. O verão passado mudou definitivamente a pequena cidade. As conversas se acalmaram, os habitantes de Carcasso evitavam com o olhar a casa de Crawford, e a família Hill se mudou sem esperar o fim do processo. Agora toda essa informação sobre o caso chegava exclusivamente da sala do tribunal. A perícia psiquiátrica estava pronta no início de outubro, e os resultados surpreenderam muitos. Os médicos chegaram à conclusão de que Crawford se dava conta completamente de suas ações. Ele não tinha sinais clássicos de transtorno mental. No entanto, foi revelada uma patologia extremamente específica, descrita no relatório dos médicos como ideia monossintomática de intolerância ao barulho infantil. Mas simplesmente, o vizinho não podia suportar o barulho vindo das crianças, e esta ideia obsessiva se desenvolveu até um estado próximo à convicção doentia. Mas mesmo apesar de tal diagnóstico, os especialistas confirmaram: Crawford agia conscientemente, podia planejar e controlar seus atos. Em sua casa foi encontrado um caderno grosso, diário pessoal, onde por anos anotava seus pensamentos.
As últimas anotações, feitas alguns dias antes do desaparecimento de Carter, se tornaram as principais provas, confirmando completamente seu motivo. No diário estava claramente anotado: o barulho destruiu a paz de minha esposa. As crianças devem conhecer limites. Esta anotação deu ao Ministério Público todas as bases para afirmar que as ações de Crawford não foram casualidade nem impulso espontâneo. Ele conscientemente manteve Carter no porão, percebendo os riscos relacionados à sua desidratação. No entanto, o advogado do réu insistia que Crawford não queria causar dano ao menino, e a morte ocorreu como resultado de um acidente. Precisamente esta linha de defesa se tornou o tema central dos debates na sala do tribunal. O promotor apontou um fato importante. O réu, por 2 dias seguidos, descia ao buraco e trazia água. Isso indicava que ele entendia perfeitamente as consequências da desidratação, conhecia o risco e, no entanto, limitava conscientemente o acesso à água. No entanto, a defesa insistia. As ações de Crawford provam sua intenção de preservar a vida do menino, ainda que em condições duras. Para os juízes, era importante entender não apenas as circunstâncias factuais, mas também a lógica interna dos atos do réu. Na sessão, o médico psiquiatra novamente confirmou: Crawford entendia perfeitamente o que fazia. Ele considerava o castigo na forma de confinamento no buraco como admissível e necessário. Do seu ponto de vista, só assim era possível conseguir silêncio e ordem em sua casa. Essas palavras soavam clara e convincentemente, não deixando lugar para dúvidas de que o motivo não era loucura nem casualidade, mas convicção pessoal profunda e cálculo intencional. A defesa tentou usar a última escapatória possível. O advogado declarou que a garrafa de água poderia ter vazado sozinha, e o menino não recebeu quantidade suficiente de líquido precisamente por esta razão. Isso supostamente confirmaria a versão do acidente e ausência de intenção direta. Mas o criminalista apresentou um relatório detalhado sobre o estado da garrafa. Pelo caráter do dano da tampa e pelas impressões digitais, era absolutamente claro que o recipiente foi aberto por um adulto já no 2º dia da permanência de Carter no milhentos porão. Este argumento da defesa foi imediatamente reconhecido como pista falsa e retirado da discussão. Agora Crawford definitivamente perdeu as chances de justificação por razões técnicas. Apesar da evidência das conclusões, o juiz decidiu adiar a emissão da sentença. O tribunal determinou realizar uma sessão adicional na primavera do ano seguinte, designando um procedimento especial chamado Fitness Hearing, para se assegurar definitivamente da capacidade de Crawford de responder por seus atos e perceber completamente as consequências. Para muitos habitantes de Carcasso, tal decisão do tribunal foi inesperada, mas o procedimento exigia certeza completa antes que fosse pronunciado o veredicto definitivo. Até a emissão da sentença restavam ainda alguns meses, mas já ninguém duvidava que Bill Crawford não sairia em liberdade no futuro próximo. Na sala do tribunal, ele se sentava com calma imutável, não mostrando emoções, e apenas às vezes olhava para algum lugar distante, como se continuasse refletindo sobre algo seu. A sessão judicial terminou tarde da noite. Os repórteres foram para suas casas e Crawford foi levado de volta à cela de detenção preliminar. A polícia e o Ministério Público se preparavam para a última etapa do processo, entendendo que a questão principal agora não estava nas provas ou pistas, mas na área da psiquiatria e responsabilidade moral do vizinho idoso por seus atos. A sessão do tribunal terminou, mas o processo ainda não havia acabado. A cidade esperava a resposta definitiva à pergunta mais importante, e agora do tribunal se exigia apenas colocar o ponto final nesta história. A sala da Corte Suprema em Prince Albert estava lotada pela primeira vez em toda essa história das audiências do caso de Bill Crawford. A família de Carter Hill não estava presente pessoalmente. Seus interesses eram representados por um advogado. Crawford se sentava na sala sem levantar a cabeça, evitando encontros com qualquer um pelo olhar. Quando o juiz começou a ler o veredicto, se instalou um silêncio completo. A decisão definitiva soava clara e inequívoca. William Crawford é condenado à prisão perpétua por acusações de sequestro e assassinato em 2º grau sem direito à liberdade condicional até 2049. As palavras do juiz soavam confiante e severamente,
sem a menor hesitação. O juiz explicou detalhadamente por que precisamente foi emitida tal punição severa. Segundo os materiais da investigação, Crawford intencionalmente atraiu Carter ao seu terreno na noite de 17 de junho do ano anterior sob pretexto de devolver a bola. Ele manteve o menino em um buraco preparado antecipadamente, localizado no porão da casa. Durante 2 dias, Crawford periodicamente trazia água, claramente percebendo as consequências se sua quantidade fosse limitada. No entanto, após o início das buscas massivas, ele se assustou com o desmascaramento e tomou a decisão de parar o acesso à água, após o que completamente fechou o buraco com compensado e rolou sobre ele o freezer horizontal. A investigação conseguiu estabelecer e confirmar toda a sequência de eventos praticamente ao minuto. Foram reunidos e cuidadosamente verificados todos os fragmentos da história. O primeiro fragmento é a chuteira infantil encontrada perto da estrada. A investigação provou que o calçado foi especialmente adquirido pelo próprio Crawford no centro comercial mais próximo alguns dias antes do incidente. A chuteira foi intencionalmente jogada perto da estrada para direcionar a investigação por uma pista falsa e desviar as suspeitas de seu próprio terreno. O segundo fragmento, o buraco vazio descoberto em 1º de julho. Naquela noite, Crawford moveu os restos de Carter do buraco no carrinho de jardim e escondeu no freezer horizontal que colocou no porão em cima do compensado e polietileno, para retardar a possível propagação do cheiro e mascarar o local de armazenamento. Apenas uma semana depois, quando a intensidade das buscas diminuiu, Crawford devolveu os restos de volta ao buraco, cobrindo-o com compensado fresco. O terceiro fragmento, a transmissão dos adolescentes que viviam por perto. Seu vídeo casual provou que Carter estava vivo pelo menos os primeiros 2 dias após o sequestro. A voz que pedia água foi confirmada por especialistas em áudio como pertencendo precisamente a Carter. O quarto, a gravação de vídeo da campainha da casa da família Hill. Esta gravação se tornou o último ponto oficial onde Carter foi registrado vivo, confirmando que precisamente Crawford encontrou o menino por último. E o quinto, a garrafa de água vazia com impressões de Crawford, encontrada junto aos restos. A perícia claramente confirmou que a garrafa esteve nas mãos de um adulto e a água era controlada, não dada livremente. Todos os detalhes se compuseram em um quadro único e íntegro, não deixando lugar para dúvidas sobre a culpa de Crawford. Após a leitura da sentença, Crawford se levantou lentamente. A escolta se aproximou, se preparando para tirá-lo da sala. Ele pela primeira vez levantou os olhos e silenciosa, mas claramente pronunciou, olhando diretamente nos rostos dos espectadores e do juiz: "Vocês todos fazem barulho." Esta breve réplica causou um leve movimento na sala do tribunal, mas os guardas rápida e profissionalmente o levaram para trás da porta. As palavras de Crawford foram discutidas por muito tempo pelos habitantes locais como confirmação de sua obsessão incompreensível que médicos e psicólogos analisaram tão cuidadosamente. Esta foi a última declaração pública de William Crawford. Após o tribunal, o dossiê sob o número RCMP-SK, número 21824, foi oficialmente selado. Todos os fatos do crime foram definitivamente estabelecidos e não restaram incertezas sobre os momentos-chave do caso. As pistas falsas, a versão do sequestro pelo motorista do caminhão DHL e o conflito familiar na casa dos Hill foram fechadas e oficialmente rejeitadas pelo tribunal. Ao arquivo foram apenas os protocolos detalhados dos movimentos noturnos dos restos do menino no terreno de Crawford. A investigação decidiu não divulgá-los publicamente, deixando os materiais sob classificação, considerando isso como não influente. No veredicto final, o povoado de Spiritwood e o vizinho Carcasso gradualmente retornaram à vida habitual. No entanto, desde então se tornou notavelmente mais silencioso. A família Hill deixou a cidade para sempre. A casa de Crawford ficou vazia por muito tempo, gradualmente se cobrindo com marcas do tempo e esquecimento. Agora em Spiritwood, novamente reinava o silêncio, talvez até muito profundo.